Estamos ao vivo, bom dia, bom dia! E aí, meu povo, como estamos? Sexta-feira já. A semana passou bem rápido, né? Tudo muito rápido. Mas é isso aí, vamos pra cima. Nós estamos na série Davi, estamos aprendendo aí com este homem que teve grande importância na palavra de Deus, né? No reino de Israel. E temos muito a aprender com ele, né? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Nós estamos fazendo essas lives diárias e vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Eu te convido a abrir 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 ao 37. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba e o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este circunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará também das mãos do filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai e que o Senhor esteja contigo. Bom, esse contexto aqui, né, tá falando especificamente no momento em que Saul está sendo ameaçado, né, pelo Golias, e todo o exército ali de Israel está sendo ameaçado, né, por um homem forte, gigante, de muita autoconfiança, né, de querer colocar realmente medo ali para os israelitas. E aí, como uma forma de encontrar alguém que combatesse ele, no caso Golias, Saul ele propôs ali para o povo que o homem que conseguisse matar ele seria um homem que estivesse livre de todos os impostos, né, da casa do seu pai, era um homem que casaria com a filha do rei, e também um homem que teria tudo ali realmente o que quisesse. Só que por mais que a recompensa fosse maravilhosa, ninguém tinha coragem o suficiente para enfrentar o grande filisteu, né? Para enfrentar Golias, porque ele era enorme, tinha 2 metros e 90 centímetros, quase 3 metros de altura, então ele era gigante. E naquela época os gigantes eram um pouco difíceis de se encontrar. E quando encontrava um, ele dava medo, né? Ainda mais uma pessoa com uma falácia muito boa e todo cheio de armadura, né? Então ele colocava medo ali nos israelitas. Só que tinha uma pessoa que tinha um coração totalmente confiante em Deus, um coração totalmente diferente, que justamente era Davi. E isso está muito ligado à identidade de como a pessoa se enxerga, porque Davi, embora fosse um menino ruivo, de bela aparência, mas ele era um menino assim meio magro. Imagino Davi nessa situação, uma pessoa assim meio magrinha, um adolescente, por exemplo, que ainda está em fase de desenvolvimento, então ninguém dava nada por ele, só que ele se enxergava como filho de Deus, como alguém que tendo Deus do seu lado poderia enfrentar qualquer coisa. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como você tem se enxergado? Como você tem se olhado no espelho e visto quem você é? A maneira como nós nos enxergamos vai dizer muito sobre aquilo que nós vamos enfrentar ou deixar de enfrentar na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. Então, o que passa pela sua cabeça? Você se enxerga como uma pessoa derrotada, como uma pessoa que não consegue enfrentar nada, que não consegue realizar os seus sonhos? Então, isso vai gerar sentimentos dentro de você e vai gerar, consequentemente, ações. Que tipo de ações?
você simplesmente vai ficar com medo, você não vai conseguir sair do lugar, você não vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, porque você se enxerga como uma pessoa derrotada. Então, é necessário que nós venhamos mudar a forma que nós nos enxergamos, porque Davi, ele era um adolescente ali, magrinho na dele, mas ele era alguém que se enxergava como um filho de Deus. E ele, conversando com Saul, disse: olha, não se preocupe, eu vou lá enfrentar esse gigante, porque quando as minhas ovelhas estavam em perigo e apareceu um urso, um leão, eu fui lá e enfrentei eles. Então, o mesmo Deus que me ajudou a enfrentar um urso, um leão, é o mesmo Deus que vai me ajudar a enfrentar esse gigante. Então, Davi tinha uma confiança muito grande nele, mas muito maior ainda em Deus. Eu não sei se você já aconteceu com você isso, mas às vezes a gente confia em Deus até certo ponto. E aí depois, quando as coisas começam a ficar muito difíceis, parece que aquele Deus que te ajudou antes parece que não é o mesmo. E aí fica gerando dúvidas e incertezas no seu coração, na sua cabeça, fazendo com que você não venha confiar plenamente ali na palavra de Deus. Não venha confiar plenamente em Deus. Então, o que a gente aprende com Davi hoje é que nós precisamos aprender a nos enxergar. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós devemos ter os pensamentos que Deus tem, nós devemos ter as atitudes que Deus tem e, principalmente, ter as características que Ele tem. Então, um exemplo muito grande disso é justamente Jesus. De todas as características que Jesus tem, nós temos que buscar tê-las, e isso não é impossível de conseguir. Dá trabalho, precisa de constância, precisa de estudo, precisa de compromisso, e muitas pessoas não estão atentas a isso e nem querem viver isso, né? Mas quando nós nos enxergamos como essa pessoa que é filho de Deus, nós podemos enfrentar qualquer coisa. O apóstolo Paulo, ele fala lá esqueci o livro agora, mas ele fala que nós somos mais do que vencedores, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele aprendeu, ele fala, né, nos versículos anteriores, ele aprendeu a conviver sobre quando estava tudo muito bem e também quando estava tudo muito ruim, porque ele sabia que tudo ele podia, né? Quem fortalecia ele. Então, quem nos fortalece é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós temos a consciência de que nós somos filhos deles, co-herdeiro com Cristo, que nós somos mais do que vencedores e que a presença dele nos deixa muito mais forte, então nós não vamos querer mais fugir dos desafios nem dos nossos problemas. Porque vamos imaginar que essa situação que aconteceu com o povo de Israel seja algo que esteja acontecendo conosco também. Uma situação em que nós achamos impossível de ultrapassar, que é um obstáculo ali gigante, que às vezes a gente acha que não vai dar para enfrentar ele. Não vai dar para enfrentar aquele problema. Só que se você se enxergar como realmente um filho de Deus, como alguém que nasceu de Deus, você vai conseguir enfrentar qualquer coisa. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, se nós temos essa consciência de que nós podemos resolver qualquer coisa, que nós podemos fazer qualquer coisa, então um gigante na nossa vida vai parecer algo bem pequeno, porque nós temos a consciência de que nós podemos resolver aquela situação. Ah, Michele, mas só que está muito mais forte do que eu, então peça que o Senhor venha te fortalecer. É muito interessante como todo mundo estava com medo do gigante, mas Davi não estava, porque ele tinha plena certeza no Deus que ele confiava. Então, às vezes a gente precisa realmente aprender a confiar plenamente em Deus e parar de nos enxergar como pessoas pequenas. Como eu falei, pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. Então, o que tem passado pela sua cabeça? O que você tem pensado? Se você é um fracassado ou que você é vencedor? Que você é uma pessoa pequena ou você é tão grande quanto o problema que você está enfrentando? Então, esses pensamentos, eles vão circulando realmente na nossa cabeça e vão, assim, formando algum tipo de sentimento. E esse sentimento vai nos ajudar a enfrentar esse desafio ou vai nos fazer retroceder, nos fazer parar.
Então, isso está muito relacionado ao ambiente em que nós estamos, ao relacionamento que nós temos com Deus, a tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida, no nosso dia a dia, porque esses pensamentos, eles nos cercam diariamente. A forma como a gente se enxerga, a forma como a gente não se enxerga, tudo isso vai circulando na nossa mente. E o diabo, ele vai se aproveitando da nossa vulnerabilidade, de realmente ter um tipo de pensamento e transformar aquilo ali em um sentimento. Então, não sei se já aconteceu com você, mas quando você fica pensando muito em algo, tipo, eu não vou conseguir, não vai dar certo e tudo mais, e aquilo ali gera um sentimento de tristeza em você, e quando você vai enfrentar aquela situação, realmente acaba não dando certo. Mas o contrário também funciona quando você enxerga uma situação, não, isso aqui vai dar certo, eu vou resolver, eu vou fazer tudo aquilo que for necessário para sair do lugar, para poder fazer isso. E aí, quando você vai enfrentar o desafio, você simplesmente vence, né? Então, eu tava conversando com a minha irmã, que estava no processo de tirar a habilitação, e eu tava conversando justamente sobre a mentalidade, né? Eu tô estudando muito sobre a mentalidade. E é impressionante como a nossa mente, ela nos aprisiona demais. E eu tava explicando pra ela que se ela pensar, amanhecer o dia que ela não vai passar, que é muito difícil, que sabe que ela não iria conseguir, então realmente isso ia acontecer. Mas ela começasse a pensar, a se imaginar já com a sua carteira na mão, assim imaginar já vencendo aquele obstáculo, consequentemente ela iria vencer aquilo, né? E depois na terceira tentativa, ela finalmente conseguiu. E ela estava agradecendo, Michelle, muito obrigada pelas palavras, né? Então, as palavras que nós proferimos para algumas pessoas vai influenciar muito nos sentimentos, nos pensamentos e sentimentos que elas vão ter sobre elas mesmas e sobre as outras pessoas. Nós precisamos aprender a nos enxergar como filhos de Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente acha que nós estamos aqui na Terra à toa, que o Senhor, ele criou um monte de gente só para no final ele salvar todo mundo. Mas é muito mais que isso. A salvação, ela vai vir de qualquer forma quando você aceita o Senhor Jesus no seu coração e recebe ele através da graça. A salvação é de graça. Mas para você ter uma vida plena, uma vida de riqueza, uma vida de prosperidade, e riqueza e prosperidade não é só dinheiro, né, como muita gente pensa, você precisa ter a consciência de que você é filho de Deus. E isso é muito sério. Porque se você não tiver essa consciência de que você pode fazer qualquer coisa, de que o Senhor está com você diante de qualquer situação, você vai sentir tanto medo e não vai conseguir agir. O povo de Israel, o exército, né, Saul e tudo mais, eles faziam sacrifícios a Deus, eles tiravam um momento de adoração para Deus, mas nenhum deles tinha o relacionamento que Davi tinha com Deus. E esse relacionamento que Davi tinha fazia com que ele viesse se fortalecer, com que ele viesse ter a certeza, a plena certeza que Deus estaria com ele para enfrentar aquele gigante. Então ele tinha ali um sentimento de coragem, um sentimento de que o Senhor estaria com ele, um sentimento de que ele poderia enfrentar aquele gigante, né? Mas o Senhor daria a vitória para ele, assim como deu quando ele enfrentou o urso e o leão. Então, naquele momento, Saul estava com muito medo, né? E todo o exército de Israel também estava. Mas quando Davi, ele falou que nenhum filisteu, né, ninguém poderia ser maior do que Deus, e ele se enxergava como uma pessoa que se tinha Deus do lado dele, então ele poderia enfrentar qualquer coisa, e isso acabou impactando a vida dos soldados, a vida de Saul, ficou ali mostrando para eles que a confiança deles deveria estar no Senhor e não neles mesmos. Porque se a gente for enfrentar os nossos desafios, as nossas lutas do jeito que nós somos, não vai dar certo. Por isso precisamos ter a plena confiança em Deus. Precisamos nos enxergar como filhos de Deus. Se o Senhor me criou a sua imagem e semelhança, então eu tenho tudo que eu preciso. Michelle, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Só está faltando você fazer o que precisa ser feito, porque o Senhor está contigo. Eu vejo muita gente adiando os seus sonhos, eu vejo muita gente
esse ano não dá mais para começar, ainda estamos no final de agosto já, né? Esse ano não dá mais para fazer o que eu queria, esse ano não dá mais para isso ou para aquilo. E aí as pessoas acham muito mais fácil desistir daquilo que elas tanto queriam do que enfrentar ali os seus medos, enfrentar os seus desafios. E isso está relacionado da forma como ela se enxerga. Por isso que eu tenho meditado muito na passagem do apóstolo Paulo, né, em Romanos 12:2, falando sobre a renovação da mente. Então a nossa mente ela precisa ser renovada todos os dias, porque um dia a gente tá tudo muito bem, a gente tá forte, tá firme, mas no dia seguinte acontece alguma situação que quer nos enfraquecer. Então o nosso papel é renovar a nossa mente, é buscar realmente no Senhor e ter a plena certeza de que Ele está conosco, independente da situação. Então Davi tinha essa consciência, ele tinha essa confiança que ele era filho de Deus e que Deus iria estar com ele quando ele fosse enfrentar o gigante. Então o meu convite nessa manhã de sexta-feira, já no final da semana, é que você pense sobre isso, como você se enxerga. Será que você tem percebido que você realmente é filho de Deus, que você pode contar com Deus para qualquer coisa, que a sua vida está ali realmente para servir a Ele? Ou você tem vivido no automático? Tipo assim, os seus pensamentos vão gerando sentimentos de fracasso, sentimentos de que você não pode enfrentar aquilo porque é maior do que você. Maior é quem está em Deus, né, do que aquele que está no mundo. Então, maior que está em nós. E se Deus estiver em nós, então tá tudo bem, tá tudo certo. A gente precisa realmente acreditar e viver isso todos os dias, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigada por sempre nos ouvir, por sempre estar conosco, por nos abençoar. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, meu Deus, para que nós venhamos enxergar o Senhor conosco, meu Deus. Que nós venhamos entender que podemos enfrentar qualquer situação, porque o Senhor está do nosso lado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você tenha uma sexta-feira maravilhosa. Um dia realmente de muito resultado. E vamos pra cima, vamos fazer acontecer nessa sexta-feira, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã, sábado, nós estaremos aqui novamente às 6h27. Beijão!